Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu também sou mãe do Pan American, com muito orgulho. E venho aqui, antes de trazer o meu propósito principal dessa conversa de hoje, pensando no Reimaginando Amanhã, eu vou trazer um pouquinho essa história também do Colo de Mãe, que foi uma iniciativa iniciada nas enchentes. Eu sou neuropediatra, trabalho com crianças atípicas, especialmente. As crianças atípicas neurodivergentes são os autistas, as crianças com TDAH, as crianças com superdotação e as crianças com transtornos de aprendizagem. Quando começaram as enchentes, tinham duas mães atípicas, a Débora e a Beta, que estavam começando um projeto chamado Colo de Mãe. Essas duas mães chamavam pessoas que estavam relacionadas ao assunto autismo, especialmente, duas mães de autistas, para a gente divulgar alguns conhecimentos sobre autismo. E eu era uma dessas pessoas que falava em alguns momentos com as meninas, passava informação, a gente fazia uns podcasts, etc. E aí teve a enchente. E quando isso aconteceu, os autistas, as mães de autistas, chegavam nos abrigos e não conseguiam ficar, porque as crianças não conseguiam ficar no meio daquele monte de gente, daquele monte de barulho, daquele monte de informação. Muitos autistas, especialmente os níveis 2 e 3 de suporte, que são autistas mais graves, eles têm intolerância a ruídos, intolerância a barulhos, intolerância a muita informação. E a gente começou a receber uma demanda de o que a gente vai fazer com essas famílias. Eles não conseguem ficar aqui. Aí a Beta, a Débora, eu e mais algumas pessoas nos reunimos e falamos, não, vamos ver, vamos achar algum lugar. Nisso a gente conseguiu uma academia de um amigo da Roberta, estava fechada a academia, obviamente, e a gente foi botando algumas famílias lá. Logo depois, também com um contato de um grande amigo, também pai aqui do PAN, a gente conseguiu um prédio na Nilo, um prédio dele, que estava sendo posto para alugar, e que ele falou, não, a gente segura o aluguel e vocês usam enquanto for necessário. E aí a gente conseguiu abrigar 100 famílias autistas nesse prédio por 3 meses. Conseguimos dar suporte para outras famílias de outras, em Cachoeirinha, em Canoas, com outros pequenos abrigos. E isso virou o Colo de Mãe. Quando acabou a enchente, quando a gente conseguiu devolver, daí também teve o Instituto Cultural nos ajudou, Floresta nos ajudou com verbas, a Cláudia nos ajudou com um contato com o Marcos Mion, que é um pai atípico, o filho dele é autista, e ele veio para o Sul, ele conseguiu nos ajudar a arrecadar fundos para manter o abrigo. Só que quando acabou a enchente, quando a gente conseguiu devolver as pessoas para os seus lares, também participamos dessa parte de reconstrução, uma coisa muito bacana e muito tocante mesmo, né? Quem viveu isso no dia a dia, assim, a gente sabe o quanto isso mexeu com a gente. A gente se deparou com a situação de e agora? Essas famílias que ficaram no abrigo, que receberam carinho, que receberam atenção, que receberam cuidados dentro das suas condições, que nunca tinham sido. A maioria das famílias que chegou lá não tinha nenhum laudo de autismo, eles não tinham um diagnóstico formal, eles estão ainda em fila para consulta no posto de saúde. A gente vai devolver eles para nada. E aí a gente fundou o que a gente chama hoje de Casa Colo, que é uma pequena casa, ali no bairro Floresta, que recebe essas famílias que foram atingidas pelas enchentes e está dando o mínimo de reabilitação para essas crianças. Então, a gente tem pequenas turmas de terapia ocupacional, de fono, de fisioterapeuta, de terapia psicológica, e está recebendo essas famílias, e especialmente a gente está treinando os pais, porque a gente sabe que a gente não vai ter dinheiro para conseguir dar conta de todo mundo, e nem por muito tempo, tanto é que a gente chama esse projeto de primeiro colo. São 6 meses de ajuda, de reestruturação dessas famílias, e a gente está
tentando deixar essas famílias o mais prontas possíveis para encararem a vida com seus filhos autistas, alguns medicados ou não. Então, eles passam por mim, eu reviso o medicamento, reviso indicações, encaminho para as terapias, eles ficam 6 meses em terapias, e aí depois eles mantêm um vínculo conosco, mas eles são encaminhados para outros ambientes. Então, esse é o Colo de Mãe, no qual eu sou gestora médica com muito orgulho. Então, é um projeto que veio das enchentes e que teve a participação dessa turma aí, que foi muito proativa nessas causas. Mas eu não vim aqui hoje falar do Colo de Mãe, tá? Poderia ficar horas falando. Tem, inclusive, rapidinho, assim, agora, o pessoal dos Amigos do Hospital Presidente Vargas, que é uma associação de mulheres muito potentes, assim, socialmente falando, estão reconstruindo escolas atingidas pela enchente. E aí elas tiveram uma iniciativa junto com a Escola Despertar, linda, e me chamaram para a gente treinar os professores que vão ser os professores dessas 20 escolas que estão recebendo alunos, para a gente treinar eles para a inclusão. Porque a gente sabe que vai ter muita criança atípica, porque esse número é um número que está aumentando, eu vou falar um pouco disso com vocês. Então, a gente está fazendo esse projeto, o segmento do Colo de Mãe é fazer um projeto de inclusão para escolas também de primeira infância, que estão sendo reinauguradas após essa tragédia que foram as enchentes. Pode passar o primeiro, por favor. Mas eu vim aqui falar sobre alguma outra coisa, pensando em reimaginar o futuro. E o assunto é esse, acho que é o assunto do momento. Quem está nas redes sociais, que deve ser todo mundo aqui, já ouviu falar dessa série, e eu assisti concomitantemente com um convite de vir falar aqui. Eu falei, não, espera aí, esse é um assunto muito sério. Não porque a série... Já assistiram a série? Não? Não vou contar, não vou contar. Mas é uma série que tem que ser assistida. Tá? É uma série necessária, no meu ponto de vista. Primeiro, porque ela é espetacularmente filmada. É um take só, a gente segue do início ao fim do capítulo o que está acontecendo. Segundo, que os atores são... Esse menino, assim, esses dois são os principais atores, ele é um espetáculo, e diz que esse é a primeira aparição dele numa filmagem, e difícil de fazer, porque não tem cortes, né? É um take só, então não tem corte, não tem como tu errar, tu faz a série inteira, o capítulo inteiro. Mas essa série fala sobre um assunto que mexe muito comigo, porque eu vivo esse assunto no dia a dia, no meu consultório, que eu atendo basicamente crianças atípicas. E esse assunto, pode passar o próximo. Esse assunto é o bullying. Tá? O bullying, a gente está todo mundo cansado de ouvir falar em bullying, eu sei, mas eu vivo o bullying no dia a dia no consultório. E o bullying é um assunto muito sério. E é um assunto que precisa de intervenção. E como esse momento é um momento para a gente reimaginar o futuro, eu acho que, se a gente sair daqui com essa ideia do que a gente pode fazer dentro de casa para ter um futuro melhor na nossa sociedade, a gente tem que pensar sobre bullying e pensar sobre inclusão. Eu vejo no consultório, diariamente, crianças que não querem mais ir para a escola porque sofrem bullying, crianças que são extremamente, já tentaram se matar porque sofrem bullying, que internaram no hospital porque sofrem bullying, que são extremamente deprimidas porque sofrem bullying. O bullying acontece em mais ou menos 1/3 das crianças em idade escolar. E esses são dados bem atuais, tanto da Unesco, quanto da Organização Mundial da Saúde, quanto da Unicef. Então, esse é um assunto muito sério que deve ser abordado. Pode passar o próximo. Quando a gente lida com crianças neuroatípicas, e ali eu coloco aparência de corpo, aparência de rosto e aparência de cérebro, que são aparentemente as crianças neuroatípicas, não tem nada de deficiência física, mas elas têm dificuldades comportamentais. E essas crianças estão dentro desse grupo, que é o grupo que mais sofre bullying. Então, no meu dia a dia, realmente, é um assunto que me marca, que me toca e que me faz entrar em ação, conversando com escolas, conversando com hospitais, conversando com famílias e tentando intermediar essas relações. Próximo. Para vocês entenderem os números da neurodiversidade, hoje em dia a gente tem uma incidência de 3 autistas em cada 100 crianças
de 5 a 11 TDAHs em cada 100 crianças e de 5 a 20 pessoas com transtorno de aprendizagem em cada 100 crianças. Isso que significa que, numa sala de aula de uma escola pública, que tem 40 alunos, 50 alunos, a gente tem aí pelo menos uns 10 com transtorno de aprendizagem, uns 7 com TDAH e 1 ou 2 com autismo. Esse é um número muito alto. E esse é o número que sofre bullying diariamente. Tá? Eu não estou contando aqui, eu estou dentro da minha área, não estou contando questão de raça, questão de gênero, questão de religião. Estou contando só a questão de neurodiversidade. E aí a gente já tem um número muito grande de pessoas que sofrem e que carregam isso para sempre. Tá? Próximo. Então, assim, 60% dos autistas sofrem bullying. 60%. E 80% das crianças com TDAH e com transtorno de aprendizagem. Para quem não sabe o que é transtorno de aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia. Tá? Esse é um número assustador. Aqui são alguns exemplos de notícias que a gente vê no dia a dia, no jornal, e que a gente não se dá conta, mas que um autista se matou ou morreu, foi morto na escola sofrendo bullying, que um menino que tinha dislexia, não sei o quê, que estudante com TDAH. Então, isso, se a gente pegar um jornal, se a gente pegar uma rede social, tem incontáveis dessas informações no Brasil. E a gente tem que levar isso a sério. E como é que se leva isso a sério? Através da inclusão. Tá? Inclusão, para mim, é a palavra do momento. Se a gente souber incluir, a gente vai evitar muita morte, muita tristeza, muita depressão. E esse papel é nosso, como pais, como educadores. Esse papel é nosso. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Isso tem que ser conversado em casa, isso tem que ser conversado na escola, isso tem que fazer parte de todas as rodas de conversa. E a gente tem que passar essa informação de que inclusão é imprescindível para a saúde mental infantil. Próximo. Lembrando que inclusão, obviamente, não é exclusão, não é segregação, não é integração. E aqui muita gente acha, não, está no meio. Não. Inclusão é estar dentro, é pertencer, tá? De uma forma homogênea, bem distribuída. Próximo. Então, educação inclusiva, o que, que é? É basicamente o direito a todos a terem aprendizagem e que essa aprendizagem atenda a todas as diversidades. Isso que é uma inclusão, uma educação inclusiva. E educação inclusiva é um direito brasileiro. Existe uma lei, desde 1996, no Brasil, que considera a inclusão um direito. Então, a gente não está falando da boca para fora, a gente está falando de leis, a gente está falando de direitos nossos como cidadãos. Próximo. Então, eu já estou encerrando, não vou passar do tempo aqui, mas o que eu queria passar, assim, para vocês, para a comunidade, é essa ideia, o que a gente pode fazer como pais, tá, em relação à inclusão. Quando a gente é um pai neuroatípico, a gente é um pai de uma criança, um pai, uma mãe de uma criança neurodivergente, a gente pode fazer várias coisas. Primeiro é assegurar os direitos dos nossos filhos. Essa escola está fazendo o que precisa ser feito, essa criança está sendo incluída, ele tem um monitor, ele precisa de monitor, o currículo está adaptado. Colaborar com os educadores, passar a informação para os educadores. Os educadores, às vezes, não sabem tudo. Apresentar o filho para o grupo de pais. Olha, o meu filho é fulano, ele tem TDAH, às vezes ele se atrapalha, às vezes ele levanta na aula. Eu peço a colaboração de todos, qualquer coisa que precisarem. Isso eu vejo, porque eu sugiro isso para os meus pacientes, e eles fazem isso e dá super certo. Tá? Apresentar a criança para o grupo de pais, apresentar a criança para as outras crianças. Apresentar, às vezes, eles mesmos querem se apresentar. O envolvimento, obviamente, da comunidade escolar. A promoção da inclusão social não é só na escola. Tem um aniversário, mas o fulano não foi convidado. E isso é todos os dias no consultório. Não, mas ele nunca é convidado para as festinhas. Isso não pode existir, gente. Não tem como. Entendeu? É óbvio que a pessoa tem que ser incluída. Ela pode não ir na festinha, não se sentir bem, mas ela tem que ser convidada. Esses são valores que a gente precisa passar para as crianças. Suporte emocional, estímulo ao desenvolvimento, busca por recursos. Quando a gente é pai típico, então, não temos filhos atípicos, mas temos filhos que convivem com crianças atípicas, a gente também tem deveres. Entre eles
se envolver na comunidade escolar, para conseguir passar essas informações e conseguir passar esse estímulo para outros pais, promover a inclusão social. Então, não vai ser na minha casa que ninguém vai ser convidado, na minha casa vai ser todo mundo convidado. Então, a gente promover isso com os nossos filhos. Educar sobre neurodiversidade, o que é? Por que tem tanto? E essa pergunta é uma pergunta que todo mundo faz. Por que hoje tem tanto autista? Porque hoje a gente tem um diagnóstico de níveis leves de suporte, que há 5 anos não existiam. Há 5 anos, os autistas eram os níveis 3 de suporte, que a gente costumava ver. Hoje tem crianças níveis 1 de suporte que estão entre a gente e que não tem essa aparência de deficiência, e que, por isso que o número é muito maior. Hoje em dia, então, a gente engloba muito mais crianças nesse diagnóstico. Educação sobre neurodiversidade, sensibilização e conscientização. Então, aqui, bem finalizando já essa minha conversa com vocês, entre as estratégias de inclusão daí pela escola, é adaptar currículo, né? A gente sabe que as pessoas atípicas, elas têm direito a um plano educacional individualizado. A gente tem que olhar o que aquela criança precisa. Ela consegue falar? Não? Então, vamos usar dicas visuais na escola. Ela consegue andar? Não, então tem que ter rampa de acesso. Então, a gente tem que pensar como professor, como educador, nesse ambiente, para esse ambiente ser acolhedor e para esse ambiente ser pronto para uma pessoa com as diferentes dificuldades que ela possa ter. Obviamente, a formação de professores, para que eles consigam passar essa informação adiante, que é o que essas escolas estão fazendo agora, né? Vamos receber professores, então vamos fazer com que esses professores estejam prontos para a inclusão. Vamos fazer com que eles saibam o que fazer se uma criança autista tiver uma crise, se ela não quiser comer uma comida porque ela tem seletividade alimentar, enfim, como é que tem que lidar com isso? O uso de recursos visuais, é isso que eu falei, às vezes a gente precisa de recursos visuais para muitas crianças não orais, não verbais, conseguirem transitar bem numa escola. O ensino colaborativo, um aprendizado inclusivo, equipe e apoio individualizado, muitas vezes com monitores individualizados. Um dos pontos importantes na inclusão, e tem muita gente que não sabe, é o AEE. Né? O que é o AEE? O Atendimento Educacional Especial. As escolas têm um órgão dentro delas que se chama AEA, que é o órgão responsável por acolher essas famílias e por adaptar esse ambiente e esse currículo para elas. Então, as escolas têm isso, e a gente pode procurar isso quando a gente é pai atípico e conversar, enfim, e pedir com que nossos direitos dos nossos filhos sejam servidos naquele ambiente. Algumas das leis, que eu também não vou entrar, mas as leis brasileiras que falam sobre inclusão, então que a gente pode sempre, através da lei, né, procurar os nossos direitos. E, para finalizar, lembrar assim, que inclusão não é só a gente ter uma rampa de acesso. Inclusão é convidar para ir na casa, é convidar para ir na festinha, é falar sobre esse assunto com os nossos filhos, é falar sobre esse assunto com os nossos educadores, é fazer com que essa palavra, especialmente esse ato, circule. Porque daí a gente vai conseguir imaginar um futuro melhor. Tá? A gente vai conseguir pensar em menos bullying, a gente vai conseguir pensar em crianças muito mais saudáveis do ponto de vista emocional. Então, essa era a minha mensagem aqui hoje. Obrigada, pessoal.